É isso mesmo, estamos aqui para mais um Santo Papo e hoje iremos falar de forma de evangelizar. Talvez você deve estar se perguntando aí, por que ele está com essa camisa preta aí escrito Grupo de Teatro Sentinelas? Por quê? Porque a gente vai falar sobre forma de evangelizar e vamos falar do teatro, que o Bruno também faz parte. Isso aí, galera, mas isso é papo mais pra frente, porque nós não vamos começar falando sobre o teatro. Nós vamos começar primeiro explicando, dando alguns exemplos de grandes santos da nossa Santa Igreja que foram grandes modelos para nós de como usar a nossa vida para evangelizar. Como que eles agiram, coisas que eles tiveram que abrir mão. Vai ser um vídeo muito interessante. Fica aí, não saia daí. Puxa a vinheta. Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre alguns santos que foram esses exemplos pra gente. E o primeiro que vem na mente é São Francisco Xavier. Não é à toa que ele é considerado Padroeiro das missões. Isso aí, porque a vida que esse homem teve, a gente vê como que Deus usufruiu desse homem para evangelizar, né? São Francisco, ele levava uma vida normal até quando ele conheceu Santo Inácio de Loyola. E Santo Inácio falou para ele uma frase que ficou marcada na vida dele. Santo Inácio falou para ele: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando ele ouviu isso de Santo Inácio, ele teve um choque de realidade, né? Podemos assim dizer. E ele percebeu que realmente Santo Inácio estava certo e que aquilo que ele estava fazendo da vida dele estava errado. Ele não estava usando a vida dele para ajudar. Faltava algo, ele faltava dedicar mais ali, né? Isso. Ele não era um pecador absurdo, assim, né? Como, por exemplo, Santo Agostinho, né? Que teve aquela mudança. Mas ele não estava, né? Ele ainda não era santo também. Ele estava ali no meio termo, vivendo normalmente, como uma pessoa que não faz nem o bem nem o mal. Mas aí essa frase de Santo Inácio tocou ele, cara, e ele falou: realmente, é verdade, o que eu tô fazendo para evangelizar? E aí ele começou a mudar. E, cara, a partir disso, a vida desse homem virou basicamente evangelizar as pessoas. Ele foi para diversos países, foi pro Japão, teve que aprender a falar japonês pra evangelizar e nunca teve contato com a língua. Naruto, assistiu Naruto. Aprendeu a falar japonês para evangelizar no Japão. Dasebayo. Isso aí, arigato. Não, arigato é japonês. Arigato é obrigado? Eu acho que é obrigado. Obrigado, né? Fala aí se você souber. Deixa nos comentários aí uma frase em japonês, hein? Datebayo Naruto. Datebayo é o mais famoso. Aí, o cara aprendeu a falar japonês, evangelizou no Japão, foi pra Indonésia, foi pra Índia, tentou entrar na China, não deixaram ele entrar e teve que voltar. E o tanto que esse cara andou, cara, ele deu, se colocasse numa linha reta, tudo que ele percorreu na vida dele, daria o suficiente para 3 voltas ao redor da Terra. Então você vê uma pessoa andar isso tudo para evangelizar as pessoas, para levar a palavra de Cristo para as pessoas. E detalhe, em 1500 e bolinha, se não me engano. Eu acho que ele nasceu em 1506. Eu colei porque eu não sou bom com datas e está salvo aqui. Mas ele nasceu em 1506. Agora você imagina nessa época, né, como é que as coisas... Hoje tem avião, né, tudo mais tranquilo. 1506, a PF, era aviação canela neles. Doideira. Atravessando o mar de barquinho. E assim, a gente tem tanta mania de colocar problema, né? Falar assim, eu não vou fazer tal coisa por causa disso. Aí, olha só, o cara a pé, de barco, andou 3 voltas ao redor da Terra, indo pro país que ele nunca tinha contato, não conhecia ninguém, não sabia nada, para evangelizar, para levar a palavra de Cristo, e você colocando problema, colocando obstáculo. Não posso fazer porque, sei lá, meu pé tá doendo, não posso. Não, olha os exemplos. Não é à toa que ele é o padroeiro das missões, né? Juntamente com Santa Teresinha, não podemos esquecer, ela que teve uma forma própria, né, de evangelizar também, porque Santa Teresinha talvez seja a santa mais imitável para nós, né? Ela não teve algo grandioso na vida dela, ela não fez coisas grandiosas. Você olha a vida de Santa Teresinha, a maioria do tempo dela ela tá presa dentro do Carmelo, e fazendo coisas normais, oferecendo os sacrifícios pequenos do dia, cada pequena coisinha. E isso é mais imitável para nós. Por que nós não podemos oferecer os pequenos sofrimentos do nosso dia? Muita gente pergunta, por que Santa Teresinha é padroeira das missões, sendo que ela nem fazia missão, só ficava no Carmelo?
tá aí, ó. Ela oferecia as pequenas coisas E do ela dia a dia. rezava, né? Sempre rezava pelos missionários. Isso, também. ela sempre rezava. Ela falou que ia passar o céu dela fazendo bem para as almas, então são as pequenas coisas também que podem ser oferecidas para evangelizar as pessoas. Talvez um ato pequeno que a gente faz no dia a dia, o pessoal olha e fala, olha aquilo ali que aquele rapaz está fazendo, olha aquilo ali que aquela moça está fazendo. Aquilo ali, ó, é uma forma de evangelizar, é uma forma de você tocar o coração de uma pessoa, mesmo com uma coisa simples. Então, não existem coisas pequenas quando feitas com amor. Né? Exatamente. Então você vê que Santa Teresinha também é uma doutora da igreja, né? Essa forma dela simples e humilde, tipo, isso revoluciona, né? Vamos dizer assim, o modo de pensar, porque muita gente quer fazer atos grandiosos, heróicos, para mostrar para várias pessoas. E ela veio e quebra isso, né? Mostra o modo simples, né? A pequena via, um modo simples que com humildade e muito amor mesmo, como ela fala, né? Tem a frase dela, você falou, acabou de falar aqui agora, né? Essa parte Nada é pequeno quando é feito com amor. Isso mesmo. Então ela mostra esse jeito. Então se a gente mora, né, num país igual aqui, a gente não é perseguido, né? Igual em outros lugares que são assassinados, cristãos matam eles, torturam e tudo mais. Então Santa Teresinha é um exemplo ótimo pra gente, né? Porque a gente não tem essa oportunidade de ser martirizado, né? Acho que isso é uma oportunidade, é uma graça de Deus. Eu falo que eu não sei se eu teria coragem não, né? Porque na hora a gente pensa assim, pensar é fácil, falar, não, eu dou minha vida, pode matar que não sei o que tem, eu vou pro céu se eu fizer isso, vou mudar que não sei o que tem. Aparece a primeira provação, já começa a questionar tudo, e que você tá doido, mas então isso é pela graça de Deus. Então Santa Teresinha nos mostra esse jeito simples, né, de estar buscando a santidade. Eu tô lendo História de uma Alma agora, ainda não acabei, tô um pouco pra frente da metade, mas tem uma parte, cara, que ela fala que ela se sente como se fosse uma bola para Jesus, né, que ele podia jogar para os cantos, chutar, deixar de lado, que ela não se importava, ela tava ali para fazer a vontade dele. Então a gente vê, cara, eu era uma criança, cara, quando ela pensava isso, então você vê como que Deus tá falando pela vida dela. E igual o Lucas falou, aqui no Brasil a gente não é perseguido. Eu vi uma notícia esses dias que tem um país na Ásia que chama Brunei, não é meu país não, tá galera? Que foi proibido celebrar o Natal, cara. Não sei se é um sheik, se é um... não sei o que é o cara lá, o líder do país lá, mas como eles são muçulmanos, a maioria absoluta da população, o Natal lá foi proibido. Então, se forem pegos celebrando o Natal, você pode ser preso ou até mesmo condenado à morte. Então, olha só, cara. Tipo assim, aqui no Brasil, graças a Deus, a gente não enfrenta isso. A gente é livre para poder expressar a nossa religião. Graças a Deus, o Brasil é um país católico, né? Em sua maioria. Então, a gente não sofre com essa questão de martírio aqui, igual o Quintiliano falou. Mas será que a gente estaria pronto? Eu não estaria, não, infelizmente. Triste da minha parte falar isso, mas eu acho que eu não estaria, não. E o outro detalhe importante que nós precisamos saber sobre São Francisco Xavier é que ele é considerado pela Igreja Católica, né, após São Paulo, o missionário que mais converteu pessoas para o cristianismo, né, para a religião católica. Então, mais um detalhe importante que nós precisamos saber sobre esse grande padroeiro das missões. E por onde ele evangelizou? Lá do Oriente. Olha que interessante para você, Otaku, acho que você vai gostar disso. Sabia que tem um santo samurai? É isso mesmo, Takayama Ukon. Ele nasceu 3 anos depois que São Francisco Xavier introduziu o cristianismo no Japão, no ano de 1552. E a história dele é muito da hora. Ele era tipo família, aquelas famílias que tem nome, sabe? Tinha poder, tinha conhecida. Conhecida. Ele tinha um título maneiro e era tinha uma condição muito boa. Só que ele deixou isso tudo de lado, né? Porque quando ele tinha 12 anos, o pai dele se converteu ao cristianismo. E assim ele que foi conhecendo, né? O pai dele ajudou no processo dele e ele abandonou as riquezas, o título, o status, né, da família que ele tinha para poder seguir a Cristo e se dedicar. E Takayama Ukon, ele é considerado mártir, né? Ele morreu no ano de 1615 e a morte dele, ele morreu de velhice, cansaço, mesmo com a idade avançada, 63 anos que foi a morte dele. Ele ainda saía para evangelizar e, se não me engano, ele morreu, né, fazendo uma viagem, não sei, o corpo dele não estava aguentando mais. E isso é considerado um martírio branco.
Inclusive, São Francisco também teve uma morte parecida. Ele estava evangelizando nas suas viagens e ele pegou uma febre muito alta e o corpo dele também não aguentou e ele morreu de cansaço, podemos assim dizer. O corpo dele estava tão exausto que ele também não suportou. E tal como Takayama Ukon também, né? Ou seja, esses grandes exemplos para nós que foram até o fim, né? Até as últimas forças do que era possível para o corpo deles para evangelizar, para levar a palavra de Cristo, para salvar o máximo de pessoas possíveis. E ainda bem que nós temos essas pessoas, né? Porque quantos poderiam ter sido perdidos, terem perdido as almas se não fossem esses santos darem a vida para levar o evangelho. A gente sabe que esses países do Ocidente lá, né? Do Oriente, perdão, não seguem tanto o catolicismo, né? A China, Japão, Indonésia, esses países eles têm religiões bem diferentes da nossa em sua maioria. E muitos talvez nem conheçam o cristianismo, né? Então, a gente vê essas pessoas que fizeram o possível para levar a palavra de Cristo para elas, cara. É um grande exemplo para nós do que nós devemos fazer, né? Usar a nossa vida para evangelizar, né? Quem já viu a camisa do JMR atrás aí, a frase de São Francisco de Assis, né? Ir de evangelizar e, né? Se necessário, use as palavras, mas só se necessário, caso contrário, seja o evangelho. Não são essas palavras exatamente, mas o sentido é esse. Evangelizar com a sua vida, né? Com suas ações. Isso. É o que no começo no começo do vídeo, o Bruno tinha comentado de você fazer uma ação, a pessoa ver, né? Tipo assim, não fazer no sentido de querer mostrar, né? Pra si aparecer, mas mostrar o amor de Deus, né? O cuidado que a gente tem com a criação de Deus. Tem uma frase esqueci de quem que é. É de um cardeal. É impossível amar a Deus sem amar as suas criaturas. Eu esqueci o nome do cardeal. Ele é vivo ainda, né? Eu tava vendo na internet e eu acho melhor cortar essa parte depois. Então, evangelizar com a nossa vida. E o martírio branco, que tinha comentado aqui, né? É quando não é aquele martírio direto, né? Que a pessoa mata a outra assim, né? Como, por exemplo, São José Luís Sanches del Rio. Gosto de usar ele muito como exemplo. Quando fala de Marte, sempre lembro dele. Mas tem outros também. Então, o martírio branco foi as pessoas que, mesmo na doença, né? Na fraqueza do corpo, ainda continuaram fervorosamente querendo evangelizar, querendo fazer a vontade de Deus. Muitas vezes, né, não vou falar você, senão porque acontece comigo. Às vezes tô com uma dor de cabeça, alguma coisinha assim, eu já fico reclamando de ir pra missa, né, alguma coisa assim. E você vê o exemplo desses caras, né, São Francisco de Assis, Takayama Ukon, que foram até o fim, mesmo foram no limite do corpo, né, mesmo no cansaço e na doença. E isso sem falar dos santos estigmatizados, que tiveram um monte aí também que sentiram no corpo a dor de Cristo, sentiram na pele e mesmo assim não duvidaram em nenhum momento, continuaram oferecendo sua vida, né? São Padre Pio ficou 50 anos chagado, sentindo dor o dia inteiro, sangrando, e tá aí como um grande exemplo de santo. E a gente não precisa sentir essas dores grandes, a gente pode fazer igual Santa Terezinha, oferece as dores pequenas do seu dia. Eu tô com dor de cabeça, tem que ir na missa? Vai pra missa com dor de cabeça, chega lá e oferece a dor de cabeça pra Cristo. Fala, Cristo, eu tô com dor de cabeça, mas ofereço essa dor aqui como uma pequena forma de expiar meus pecados, oferece pelas almas do purgatório, por que não? Então, são nessas pequenas coisas do dia a dia que a gente pode crescer em santidade, né? A gente talvez não seja nem digno de ter que receber uma coisa tão grandiosa como alguns santos receberam. Então, a gente oferece as pequenas coisas do nosso dia e vai buscando. Cristo quer que a gente seja salvo. Então, se a gente querer também, a coisa fica fácil. Vai ser uma via dupla onde os dois vão estar querendo. Então, a gente pode ir de pouquinho em pouquinho, mortificando a carne, entregando as dores a Deus. Isso aí. Se santificando aos poucos, assim como Santa Terezinha. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre aquilo que a gente falou no começo do vídeo. Grupo de Teatro Sentinelas. Siga a gente no Instagram. A gente direto tá postando as coisas lá. A pandemia não segurou a gente, hein? Mas vamos lá. Por que a gente quer falar um pouco sobre o teatro? Nós dois fazemos parte do grupo de Teatro Sentinelas. E essa é a forma de evangelizar. Vou falar por mim, talvez o Quintiliano pense diferente, mas se ele pensar e quiser falar depois, mas pelo menos pra mim, o motivo de eu participar
do teatro até hoje, por exemplo. Muita gente já me perguntou, nossa, Bruno, mas você tá velho, foi assim, o que você tá fazendo no teatro ainda? Ai, que dia que você vai sair do teatro, não sei o quê. Eu não saio do teatro, sabe por quê? Porque o teatro é a forma que eu encontrei, cara, de evangelizar as pessoas, de transmitir a palavra de Cristo. Eu não sei cantar, então eu não posso participar do coral. O que eu tinha que fazer? A atriz praticamente me obrigou a entrar no teatro quando eu não queria, que eu era timidaço. Aí, Timidaço. acabei de inventar essa palavra, eu acho, mas tá bom. Aí ela me colocou. No começo eu não queria ficar, beleza, mas acabei ficando e tô aí até hoje. Foi fone e tô aí até hoje. Foi fone e foi. E assim, essa é a forma que eu encontrei de transmitir a palavra para Cristo, de Cristo, na verdade. E quantas vezes a gente já fez alguma apresentação aqui em Cataguases, em vários outros lugares que graças a Deus a gente já teve a oportunidade de ir, e que a gente fez uma apresentação, né, ensaiou, seja falando sobre alguma passagem da Bíblia ou uma história que transmite alguma mensagem, e a gente saiu de lá e viu as pessoas emocionadas com aquela cara de nossa, olha isso. E assim, a gente percebe, tem algumas pessoas que ficam mais de boa, então fica difícil de você perceber se ela entendeu, se ela acolheu a palavra. Mas tem umas que você olha pra cara, isso aí você já viu que a pessoa foi tocada por aquilo ali, entendeu? Porque a pessoa tá emocionada, a pessoa tá com aquela cara de espanto de nossa senhora, olha o que eles estão falando pra gente aqui, jogando na nossa cara. Mensagens estão passando. Isso, então, essa foi a forma que eu encontrei, eu acredito que o Quintiliano também, senão ele não estaria no teatro até hoje também. E assim, a gente tem que arrumar a nossa forma, né? Não adianta a gente ficar jogando pros outros, tá? Eu não vou fazer porque o fulano faz. Eu não preciso evangelizar, fulano já tá fazendo tanto, ele tá fazendo por ele e por mim. Não tem dessa, você tem que fazer a sua parte, entendeu? Cada um tem sua cruz. Isso, talvez você não saiba fazer teatro. Você pode tentar, eu não sei, tamo aí. Isso é outro detalhe, verdade. A gente fala, não sei, mas pode tentar. Isso aí. Vai que você descobre. Mas um detalhe do teatro aqui, uma vez a gente tava fazendo uma apresentação no calçadão. Aí tinha um pessoal na loja lá, os meninos na loja, que estavam assistindo. Aí depois a gente foi entregar um papel que a gente tava fazendo divulgação de algum evento, né? Era do... Não sei se era do Marinho Cipato. Não era o Marinho Cipato. Era daquele lá no... Testemunho da Luz? Isso. Era o Testemunho da Luz, eu acho. Não tenho certeza. A gente tava fazendo divulgação de uma outra apresentação. Aí nessa apresentação que a gente fez, a gente tava apresentando a Bíblia. O nome do teatro é a Bíblia, né? A gente vai retratando várias passagens da Bíblia, encenando lá, fazendo... o estilo de teatro que a gente faz, né? Costuma fazer pantomima, aquele teatro sem fala. Dá uma pesquisada aí, você vai achar da hora. A maioria. Né? Tem uns ou outros que tem a fala. Igual o Testemunho da Luz mesmo era um negócio mais complexo, mas a maioria é pantomima. É verdade. Aí nisso, essas meninas estavam assistindo lá, depois que eu fui entregar o papel lá, elas perceberam e falaram, aquela cena que vocês fizeram ali é da Bíblia, né? Isso mesmo sem eu ter comentado o nome do teatro nem nada. Elas perceberam só daquele jeito. E começaram a falar, tem uma parte ali que vocês encenaram a parte de Sansão, né? Tem uma parte ali que vocês ensinaram e tal. Então você vê como é que isso surge efeito assim, né? Isso é uma forma boa de evangelizar. E falando de teatro, você sabia que quando os portugueses vieram pra cá, né, eles vieram com a intenção de evangelizar e tudo mais, e no dia 21 de abril que foi descoberto o Brasil, e no dia 23 foi celebrada a primeira missa. E uma coisa que eu achava muito interessante nisso aí, que eu não fazia ideia, que eu fui descobrir depois, é das formas para evangelizar que eles usaram. Eles usaram teatro também para poder evangelizar os índios, porque eles não falavam a mesma língua, né? Então, no meio daquele processo ali de aprendizagem e tudo mais, eles faziam encenações para poder evangelizar. Eu achei isso muito da hora. Isso foi até num momento que eu tava querendo sair do teatro, quando eu descobri isso aí, me deu uma motivada legal. Eu achei da hora pra caramba. Então, você vê como tem várias outras formas além de cantar ou só pregação. E igual isso que ele falou, a gente tem a mania, eu mesmo pensava assim antes, então não vou criticar ninguém que pensa assim não, mas que a gente olhava os portugueses chegando no Brasil, a gente olhava no lado ruim. A gente falava, os caras saíram lá da Europa, atravessaram o Atlântico, atravessaram o Atlântico pra chegar aqui. Querer pegar as coisas, entregou o espelho lá pro índio e começou a catar as coisas do Brasil e tudo. Acabou com a cultura do índio. Cara, eu pensava assim,
Então não posso criticar muito, mas a gente vê, cara, que eles estavam certos, cara. Ainda bem que eles fizeram isso. Eles trouxeram a maior riqueza pra gente, né? Porque imagina a gente tivesse descoberto, o Brasil tivesse descoberto por um país, sei lá, árabe, muçulmano aí. Então, olha só que doideira, a gente ia estar... A gente estaria gravando um vídeo aqui falando sobre Allah. A gente tá falando aqui em árabe, falando um monte de doideira aqui, então... Ainda bem que os portugueses vieram, cara. Então, tipo assim, a gente tem essa mania de criticar, mas a gente tem que olhar ao lado, cara, de que eles estavam certos. E aí muitas vezes a gente se coloca nessa posição, porque a gente fala, ah, não, eu não vou falar com o fulano, porque o fulano tá lá na dele, ele tem o jeito dele de viver, ele tá vivendo do jeito dele, ele tem a cultura dele, segue a religião dele, então eu vou largar ele pra lá. Se os portugueses tivessem pensado isso, a gente ia estar largado pra lá também. Então... Lógico que se a pessoa não tiver interesse, você falou, ela não teve interesse, você também não pode fazer um milagre, tipo assim, de uma hora pra outra. Apresentar, desculpa interromper o vídeo, porque essa daqui é a Mimi. Ela tava atrapalhando a gente a gravar aqui, agora você vai aparecer no vídeo também pra largar de ser bobo. Dá um tchauzinho. Sai agora, tá bom, sai. Não sei de filho. Então, a gente não, lógico, não vai ficar insistindo com a pessoa que não tem interesse de uma maneira que também a gente vai criar uma inimizade, vai fazer a pessoa ficar com raiva, tudo forçar, porque nem Cristo obrigou as pessoas a seguirem ele, né? Ele convidou. Então, mas a nossa missão é anunciar. Isso, não custa nada você tentar, então não custa nada você conversar com a pessoa. A pessoa tá fazendo alguma coisa errada. Você conversar com ela, você não vai chamar a atenção da pessoa na frente de todo mundo, mas não custa nada você chegar na pessoa e falar, olha, cara, isso aqui você podia ter feito desse jeito. Evangelizar nas pequenas coisas, entendeu? Levar as palavras nas pequenas coisas. Levar para o posicionamento da igreja. Quantas pessoas se omitem na hora de se posicionar com alguma coisa que a igreja precisa. E eu fui um exemplo desse, né? O meu primo, que a gente estudava na mesma sala, no 3º ano. E, tipo, o pessoal tinha muitas ideias erradas, assim, sabe? E criticava muito ele. E eu também eu era meio pé no mundo, pé na igreja, né? E meu primo tava um pouco mais dedicado do que eu. E o pessoal atacava muito ele. E tipo assim, eu sabia das coisas já, só que eu preferia ficar quieto pra poder ser gente boa e agradar a maioria. Então meu primo passava um aperto sozinho, coitado. E tipo, quantas vezes a gente faz isso, né? Omite, fica quieto, não mostra a nossa fé, o caminho que a gente segue e tudo mais. A gente prefere agradar as pessoas do que agradar a Deus. Isso aí. Tipo, a gente tem essa mania, a gente fica muito com medo às vezes, né? Eu também já fui assim um tempo atrás, eu não queria botar a cara. Eu vi as pessoas falar, não, deixa pra lá que eu não vou botar a cara não. Mas, cara, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, se tem alguma coisa que a igreja acredita, você tá vendo a igreja ser atacada, você tá vendo alguém da igreja ser atacado por alguma coisa, vai lá, mostra o posicionamento, bota a cara. Se as pessoas te criticar, se as pessoas te insultar, larga pra lá, cara. Olha o que Cristo passou. Você vai estar fazendo sua isso parte. Isso aí. Olha o que Cristo passou na vida dele. Nem ele agradou todo mundo. Então por que a gente vai querer ficar agradando todo mundo? Vamos fazer a nossa parte, vamos botar a cara, vamos usar a nossa vida como evangelho. Cada pequena coisa da sua vida pode evangelizar uma pessoa. Ainda mais se as pessoas souberem que você é da igreja. Ela vai ver, ela vai te olhar diferente sabendo que você é da igreja. Ela vai olhar o seu comportamento e falar assim, olha, aquele menino ali, aquela menina ali, ele é da igreja. Olha como ele se comporta, olha as coisas que ele faz. Se você estiver fazendo bem, você está levando o nome da igreja bom. Mas se você estiver na igreja e estiver fazendo as coisas ruins fora da igreja, fica de onde? As pessoas vão olhar e ainda vai meter o pau na igreja, nos grupos que você faz para falar, ô, aquele menino ali, ó. Olha o que ele tá arrumando. É da igreja, e olha o que ele tá fazendo. Então pesa. Isso aí, a sua vida talvez seja o único evangelho que a pessoa tem acesso. Eu não lembro qual santo falou isso. Rapaz, eu esqueci também, eu tava vendo isso pouco dia. Mas a sua vida pode ser o único contato com o evangelho que alguém pode ter. Talvez a pessoa não conheça a Bíblia, não conheça a palavra, mas aí, ó, sua vida é o evangelho que ela vai ter o acesso. Exatamente. E falando de forma de evangelizar, gente, a gente vai falar um pouco de dons, assim, de talento e tudo mais, mas a principal forma de evangelizar é isso, é com a nossa vida, é no dia a dia. E, sei lá, talvez no seu dia a dia no trabalho, a gente costuma passar mais tempo no trabalho, né? Então você tem que estar buscando isso no seu trabalho também, no modo que você trata as pessoas, como você age. Você tem que estar atento nisso, porque não é só na igreja.
não é só fazer pregação na igreja, não é só fazer as coisas assim na igreja. É fora, no nosso dia a dia. Fora da igreja, nas ruas, né? No nosso ambiente de trabalho, né? Escola, sei lá, faculdade. Então, essa é a principal forma de evangelizar, é nas nossas atitudes. Claro, você tem algum dom, né? Sim, você pode estar dedicando para Deus, né? Igual cantar, teatro, você gosta de escrever, fazer textos, poemas, vídeos também, você pode estar, sei lá, fazendo alguns vídeos explicando alguma coisa. A pandemia tá aí, ó, vamos fazer vídeo para evangelizar, do jeito que tá tendo. É verdade. A gente tá gravando vídeo pois aqui também. Então tem isso aí, mas lembrando que a principal forma de evangelizar é com a nossa vida. Não adianta você tratar bem seu irmão da igreja, seu companheiro de grupo, você chegar lá no seu serviço, igual a Tina falou, você é o superior, você tratar mal o cara que trabalha pra você, ficar dando na cara dele, tratando o cara mal sem ter empatia, sem se colocar no lugar da pessoa. Então, a gente tem que ter consciência dessas coisas também, né? Dessas pequenas coisinhas simples do dia a dia, mas que fazem total diferença, né? Que é a principal forma de evangelizar. E pra encerrar aqui, né, pra gente ter uma base do que a gente tá falando, pra você não achar que a gente tá inventando as coisas da nossa cabeça, a gente vai tirar a parte da Sagrada Escritura, né, da Bíblia, que tá em primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 10. É um versículo só, mas que você vai perceber que a gente não tá inventando as coisas da nossa cabeça, não. Como bons dispensadores das diversas graças de Deus, cada um de vós põe à disposição dos outros o dom que recebeu. Então, todos nós recebemos um dom de Deus. Talvez você não saiba qual é o seu ainda, eu também demorei a descobrir o meu, mas você recebeu. Então, busque, tente descobrir, busque ver aonde você se encaixa na igreja, aonde que você pode fazer. Talvez você não possa fazer no coral, talvez você não possa fazer no teatro, mas você possa estar fazendo na cantina, ajudando o pessoal da cozinha, talvez você saiba cozinhar, vai lá ajudar. Então, fazer um lanche pra nós. Com certeza vai ter um lugar na igreja que vai estar precisando do dom que você tem, e talvez você não saiba qual que é, ou talvez você tenha medo ou preguiça, né, de querer buscar, né, de falar, não vou. Vamos, cara, não pensa negativo não, vamos pensar positivo. Vamos usar os nossos dons para Deus. Colocar à disposição, porque você talvez pode não estar agindo diretamente na evangelização da pessoa, né? Tipo assim, fazendo uma pregação diretamente para ela, mas você pode estar ajudando, né? Por exemplo, se você trabalha na secretaria assim, lá da igreja, vai ter um evento na igreja, de um grupo lá e tal. Aí vai ter o pregador. O pregador ele já vai estar trabalhando direto com as pessoas. Mas você estava ali atendendo as pessoas para ela poder chegar, ou você ajudou a limpar lá o ambiente e tudo mais. Então isso é uma forma de ajudar a evangelizar. Então tem que ficar ligado nisso. Cada um tem a sua função, tem o seu papel. A gente não pode querer ficar se comparando com os outros. Isso aí, sem essas funções o evento talvez não ocorreria. Você já imaginou que sem as pessoas da secretaria para organizar, sem as pessoas da limpeza para limpar, não teria o evento que você tá lá participando, ouvindo aquele pregador que tá tocando a sua alma. Então, vamos usar os dons que Deus nos deu para ele, porque todo dom é dado por Deus. Então, mesmo que você não evangelize diretamente, né, se tem o martírio branco lá, a evangelização branca, que eu acabei de inventar esse termo, provavelmente, mas evangelize indiretamente qualquer coisa. É verdade. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos usar a nossa vida para evangelizar, porque Deus precisa da gente. Quantas pessoas não conhecem a palavra ainda, e talvez você possa ser aquele que vai levar a palavra para quem ainda não conhece. Então, bora fazer a nossa parte, porque a igreja precisa de todos nós para crescer ainda mais. Isso aí. A resposta é grande. Então, para deixar bem claro que a principal forma de evangelizar, mesmo sem cantar, sem dons, né? Isso é só um detalhe. A principal forma de evangelizar é com a nossa vida e o nosso dia a dia. Isso aí. Sucesso. Show de bola. Valeu, galera. Tamo junto. É nóis. Se inscreve no canal. Valeu. Ativa a notificação. Segue nós lá no Instagram. Grupo de Teatro Sentinelas, ó. Tem coisa nova vindo por aí no Grupo de Teatro Sentinelas. A pandemia não parou a gente. Aguarda. Fica ligado. Valeu.